tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Como que vocês estão? Ótimo dia, rapaziada. Hoje temos mais um vídeo de futebol. O nosso querido futebol, porque ontem a gente teve alguns jogos maneiros. Meu Mengão, Léo Jardim, finalmente deu pra ver o dedo, deu pra sentir o dedo do Léo Jardim. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre as declarações do nosso querido Matheus Bidu com a perda, a derrota do Corinthians em casa pro Coritiba. Que loucura, tá? Rapaziada, hoje mais um videozinho de futebol. De novo, já sabem como funciona. Um ótimo almoço, ótima janta, ótimo café da manhã, café da tarde. Depende de quando você está vendo esse vídeo. Agradeço demais a sua presença, seu follow, só compartilhado com algum amigo. Tamo junto, tá? Começar primeiro falando sobre o nosso querido Corinthians. Corinthians, que mais uma vez eu já falei pra vocês isso, cara. Eu acho que, sinceramente, cara, o Corinthians, ele escolhe muito seus jogos pra jogar, cara. Isso fica mais claro do que nunca. O Corinthians leva o jogo na barriga, tipo assim, pô, a gente vai ganhar esse jogo fácil e tudo mais. Que aconteceu, como você viu no caso com o Coritiba agora, Portuguesa lá atrás. Achando que o jogo tava fácil, joga assim, assim, ali, aqui, assim, pô, dá no que dá. Coritiba jogou quase nada, ficou no campo dele, mas quando teve as chances, aproveitou. E eu acho que é muito também falta de querer, talvez, de algum desses jogadores. Porque, cara, tipo assim, pro Matheus Bidu depois chegar depois da derrota em casa pro Coritiba. Que, cara, com todo respeito ao Coritiba, o Coritiba subiu agora, tudo bem. Tipo assim, tá fazendo uma campanha legal, 5 jogos, 2 vitórias. Legal, sabe? Pra um time que a gente nunca sabe quando o time sobe, quando o time realmente vai estar. O Mirassol ano passado foi um caso muito, muito bom, muito legal de se ver, mas não é sempre assim, né? Então o Curitiba tem seu mérito de ganhar, sabe? De tá fazendo um comecinho bacana, legal, mas, cara, o Corinthians em casa não pode perder, cara. Ali são 3 pontos que podem fazer diferença, talvez com uma briga de campeonato. A gente não sabe como que vai ser o final do campeonato, mas o que a gente sabe é que, cara, aquilo que eu falei pra vocês, de que eles escolhem jogos, é exatamente isso. E eles não deviam fazer isso. E a desculpa do Bidu é pior ainda. A desculpa do Bidu de que, o torcedor tem que lembrar que a gente ganhou 2 títulos nos últimos meses, né? Isso que é foda, cara. Isso que é foda, mano. Isso que é foda de jogador brasileiro, jogador em geral, que, pô, se acha maior que o clube. Com todo respeito, o Bidu falar uma merda dessa, ele se acha maior que a porra do clube. Porque, cara, então o corintiano não tem mais direito de te cobrar, né? O corintiano não pode ficar puto com o time dele perdendo em casa pro Coritiba que acabou de subir, sendo que o Corinthians ganhou a Supercopa e ganhou a Copa do Brasil e esse ano pode ganhar talvez uma outra coisa, brigar por outra coisa, querer talvez o torcedor querer um brasileiro, voltar a ganhar o Brasileirão, já tem tempo que não ganha. É uma desculpa muito ruim. É uma desculpa de que, cara, você realmente coloca, eu acho que todo o seu ego na frente do clube. Eu acho isso horrível, horrível mesmo. Mas não sou eu que vou julgar porque eu não sou corintiano. Acho que os corintianos podem julgar a fala dele ou não, mas eu acho horrível, horrível, horrível demais. Mas enfim, Coritiba 2-0 no Corinthians. Bahia e Vitória, cara, 1-1. Eu acho que o Bahia perde a sua chance, né, de talvez ganhar mais um jogo do Vitória e também ficar com, se eu não me engano, 10 pontos, que nem o Palmeiras e o São Paulo, né? Eu acho que é uma chance perdida pelo Bahia, porque o Bahia, sim, ganhou do Vitória no final de semana, não foi de um jogo que. Não foi um jogo, na verdade, que eu acho que o Bahia jogou aquele futebol lindo, jogou aquele futebol envolvente, sabe? Um futebol que, pô, cara, foi muito legal de ver, por mais que João Lucas virou o Carrasco, né? E realmente fez outro gol. Realmente parece ele ser o Carrasco do Vitória nesses últimos jogos, mas, cara, eu acho que o Bahia podia ter feito mais. O Bahia podia ter feito mais e também precisava fazer mais porque o Bahia caiu na pré-Libertadores. O Bahia cai precocemente na pré-Libertadores. Eu até fiquei muito triste com isso porque, cara, possivelmente o jogo que eu jogo que o UFC, o Bahia não vai ter talvez os seus jogadores licenciados full naquele jogo, tá? Pelo menos pro console, porque a gente sabe que no jogo de telefone mobile eles chegaram, mas a gente sabe que o console importa mais, mas enfim.
é mais uma derrota, mais um vexame, né, do Ceni na frente, porque ano passado foi a mesma coisa. O Ceni caiu, mas na época caiu para a Sul-Americana, né? O ano passado eu acho que o Bahia foi para a Sul-Americana, né? E agora cai nem na Sul-Americana. O Botafogo pelo menos foi para a Sul-Americana. O Bahia nem foi para a Sul-Americana. Então eu acho que o Bahia tá perdeu pontos ontem. E o Ceni parece que tá naquele mais ou menos. O torcedor já tá insatisfeito, já não quer mais ver o Ceni, já tem gente pedindo fora Ceni. Sinceramente, cara, eu acho que o Rogério Ceni, ele tem fases. Tem fases onde você acha que vai engrenar e tem fases onde você acha que, pô, fora. Foi assim no Flamengo. Foi assim, o Flamengo teve fases onde, pô, dá chance pra ele, dá tempo pra ele, mas teve fases que, cara, não deu pra segurar ele e não é à toa que ele depois saiu na calada da noite, né? Mas enfim, acho que o Bahia perde, tá? Perde demais não ter pegado os 3 pontos, tá? Enfim, o Flamengo passa o Bahia também, né? O Flamengo passa o Bahia agora e fica com 8 pontos, que nem o Bahia, né? Mas enfim, vou falar um pouquinho sobre o Botafogo também, porque o Botafogo também foi eliminado. Puxando esse assunto de Libertadores, o Botafogo também foi eliminado. E o Botafogo tá numa crise do cacete, né, rapaziada? O Botafogo tá numa crise absurda. E perder para o Barcelona de Guayaquil em casa não cai bem. Não cai bem. E eu acho que os jogadores que, de novo, já assumiram culpa. Dessa vez, cara, acho que eles sabem que o problema não é só eles. O problema vem de. E realmente parece que o problema tá lá em cima. Porque, cara, tem alguma coisa naquele clube que não tá dando certo. É o dinheiro, John Textor? É o caixa que não tá entrando e você não tá pagando os jogadores? Aí os jogadores estão jogando na meia boca? Ou pelo menos eles estão fazendo um pacto pra pelo menos jogar, mas. Então, a gente sabe como jogador, quando não recebe já. Que é o direito deles de receber, né? O errado tá o clube de não pagar eles. Mas. Quem que é o errado nessa história? Os jogadores? O John Textor? Porque quem sai perdendo é o Botafogo. E o Botafogo, mais uma vez, vai passar o ano sem a Libertadores, tão qual eles, naquele ano de 2024, eles acharam que ia ser a virada de chave e ali ia engrenar um Botafogo que ninguém ia parar, mas como a gente viu depois que o time inteiro foi vendido, John Textor não trouxe reposições, por mais que trouxe até agora Montoro e Danilo, aparentemente eles estão para sair daqui a pouco do Botafogo, né? Talvez pós-Copa. Enfim. Gente, bizarro a situação do Botafogo, tá? Bizarra demais. E o Botafogo de Anselmi também fica até previsível pela falta de elenco também que ele tem. O Anselmi reclama muito do elenco do Botafogo, que o Botafogo não pode mais vender ninguém. E também, cara, o Botafogo tinha que trazer mais gente, né? Mas não trouxe. E perdeu um jogador que era talvez fundamental pro time, Marlon Freitas. A gente vê uma diferença do Marlon Freitas agora no time, como o Marlon Freitas fazia diferença no time, porque ele tá jogando bem no Palmeiras, tá? Ele tá jogando bem no Palmeiras, mas. E aí? E agora, Botafogo? Enfim, por mais que trouxe o Danilo, por mais que o Danilo tá jogando bem, não tem o que fazer, né, rapaziada? Mas sim, a situação fica mais difícil no Botafogo. E o Botafogo vai se caminhando para um ano, mais uma vez, turbulento, cheio de decisões e acontecimentos difíceis, tá? Enfim, falei sobre os 2 times aí. 3, na verdade, desculpa. Bahia, nosso querido Corinthians e o nosso querido Botafogo. Agora tá na hora do meu Mengudo. Do meu Mengão. Já tô sentindo o dedo do Jardim? Já tô sentindo o dedo do Jardim? Não, gente. Ainda não. Mas deu pra sentir um pouquinho do que ele quer. Um pouquinho do que o Flamengo pode ser. Não aquele Flamengo de posse e tudo mais, mas aquele Flamengo efetivo. Aquele Flamengo que ataca, sabe atacar. Sabe o que fazer sem a bola. E eu acho que o primeiro tempo pra mim ontem foi ótimo. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, o Flamengo foi ofensivo, os primeiros minutos ali, o Flamengo foi pressionando o Cruzeiro. Cara, o Flamengo podia ter feito 2 ali, já de cara ali. E o Cruzeiro só tentando acontecer. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tentando raciocinar ali. E não conseguia. E não conseguia raciocinar. E eu acho que isso é bom. É bom, eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver que o Jardim também não vai botar o Plata de atacante. Uma coisa que eu acho que o Felipe Luiz forçava. Dava aquela questão de ter mobilidade e tudo mais. No ataque tem um cara que pressiona alto. Eu entendo o Felipe Luiz. Ele pedia tanto também um atacante que tinha essa mobilidade, que sabia atacar o fundo, né? Era por isso que ele queria tanto aquele Tati Castelhanos e queria outros jogadores. Pra não ter que usar o Plata ali na frente, né?
Mas por não ter conseguido, também o Boto não conseguiu convencer ninguém, isso também é culpa do José Boto. Acabou que a gente ficou com o Plata e o Plata ficou tendo que jogar de improvisado de atacante e a gente sabe que não que deu. O Jardim chega agora como um cara que não vai jogar de Plata de atacante, vai jogar ele de ponta. Então, tipo assim, eu acho que tem seus benefícios nisso, tá? Na chegada do Jardim. Ele já mostrou umas coisas que são legais, porém, o segundo tempo, eu acho que o Flamengo caiu. Caiu de rendimento. E nos minutos finais ali do jogo, o Flamengo tomou uma pressão que, cara, o Cruzeiro podia ter empatado aquele jogo. O Cruzeiro podia ter empatado aquele jogo demais, tá? Então eu acho, sinceramente, que também tem a questão do desgaste. O próprio Jardim chegou e falou que se os jogadores não tivessem nesse nível inferior, o Felipe Luiz não ia ter sido demitido. Eu até fiquei, caraca, ele falou isso mesmo? Na cara dos jogadores assim? Os jogadores, como que os jogadores vão aceitar isso? Vão levar isso? A Jardim não tá pra brincadeira, né? O Hank do Breaking Bad não tá pra brincadeira, mas enfim. Fala, isso é loucura. Mas esse segundo tempo do Flamengo eu senti um desgaste imenso do Flamengo, tá? Eu acho que o Flamengo caiu, deixou. Vamos passar a bola aqui, vamos com mais calma e aceitou a pressão do Cruzeiro. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode aceitar toda hora, porque o Cruzeiro é um time que tava sem Caio Jorge naquele jogo, né? Imagina com o Caio Jorge ali, porque eu acho que tinha uma chance ali que o Caio Jorge podia muito bem brocar, tá? Então, tipo assim, eu acho que o Flamengo melhorou, tem uma evolução, porém não é nada surpreendente, tá jogando o fino da bola. Não. Acho que o Flamengo melhorou e tem que ser dito isso, né? É uma coisa que eu fico muito, muito feliz de se ver, tá? Mas enfim, mais umas notícias também sobre o Flamengo é a questão do. A minha opinião sobre também o Jardim. Ele deixou bem exposto, né? Essa questão do Felipe Luiz não ia ter sido demitido e tudo mais se os jogadores não tivessem esse momento ruim, esse físico ruim agora. E, cara, o que eu sinto de medo disso, de novo, falando sobre isso de novo, né? É os jogadores não gostarem de mais declarações tipo essa. Porque pro cara dar uma declaração dessas com uma semana, cara, com uma semana, assim, uma semana e meia de treino, porque já teve um tempinho mais pra treinar, cara, eu acho que conhecendo os jogadores, eles não vão gostar muito disso, não, tá? Conhecendo o jogador brasileiro, conhecendo os jogadores. Só se o Jardim começa a ganhar demais, mano. E aí eu acho que eles começam a passar pano disso. Que nem foi o fato de Jesus. Jesus jogava todo mundo pra merda. Falava, pô, Rodinei, tá de sacanagem. Pô, foda-se, pá. Mas também ganhava. Jorge Jesus chegava e botava a moral e dava certo. Se as vitórias não começarem a chegar, mesmo com o Jardim com esse posicionamento que a gente já sabe, dá pra ver ele na beira do campo, que ele é estressado, ele briga pra caralho. Ah lá, Jorge Jesus. Eu acho que se esse estresse todo pegar e os jogadores não aceitarem, eu acho que tem muita chance do Jardim ter um tempo difícil no Flamengo. Porém, eu vou torcer pra que isso não aconteça. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo. Teremos jogos hoje, temos o Palmeiras hoje também. Eu não vou assistir nenhum dos jogos, eu vou. Talvez eu assista do Palmeiras, deixo aqui de lado, porque eu vou estar em live, né? Mas eu vou ficar de olho e trago mais umas conversas com vocês, talvez na sexta, talvez no sábado. Falo com vocês no próximo vídeo, beleza, rapaziada? Quem puder de novo deixar o like, compartilhar comigo, eu agradeço demais. Valeu, bom almoço, boa janta, bom café da manhã, bom café da tarde. Falou!